Você já vai sentar ainda em pé nesse espírito maravilhoso da presença de Deus em meio aos louvores. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos mais um pouquinho colocar. Se você veio, se você chegou até a casa do Senhor, com algo no seu coração, com alguma preocupação, esse é o momento. Coloca agora aos pés do Senhor. A palavra vai falar conosco, mas você está na casa do Pai. E na casa do Pai a gente tem liberdade para falar. Na casa do Pai a gente tem liberdade para se derramar, para colocar diante do altar as nossas ansiedades. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez por estarmos na sua casa, na sua presença. Deus, todos nós, Senhor, viemos a este lugar para te adorar, para te exaltar, para ouvir a sua voz, Senhor, para sentir a tua presença, para que a tua voz, Senhor, venha, Pai, de encontro, Senhor, com os nossos corações, com as nossas ansiedades, ó Pai, com as nossas limitações, com os nossos impossíveis, com as nossas falhas, ó Deus, com as nossas limitações, Senhor, porque nós não somos, Senhor, pessoas, Senhor, que são ilimitadas, pelo contrário, nós somos limitados, nós somos carentes, Senhor, da tua boa mão sobre nós, nós somos carentes, Senhor, do teu toque, nós somos carentes da sua misericórdia. Ah, Deus, onde houver uma pergunta, que haja uma resposta, ó Deus, onde houver uma dúvida, que haja, Senhor, o seu manifestar, assim como o Senhor fez a Tomé, assim como o Senhor faz com todo aquele que te busca, com todo aquele que persevera, com todo aquele que confia, ó Deus. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus de restauração, o Senhor é um Deus de recomeço, o Senhor é um Deus de renovo nas nossas vidas, ó Pai, e nós já queremos declarar, Senhor, toda tristeza, todo medo, toda angústia, sai agora do nosso meio, dos nossos corações, no nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos declarar, Senhor, saúde aos enfermos, saúde àqueles que não puderam estar, Senhor, seja onde eles estiverem, que eles sejam tocados, Senhor, que eles sejam curados, ó Pai, que eles sejam levantados pela sua mão, que eles sejam fortalecidos pelo teu Espírito, Pai, em o nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nessa noite, nós precisamos ouvir a sua voz. Obrigada, Deus, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Pode se assentar, você pode abrir a sua Bíblia já, no livro de João, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler o texto para a gente já ir adiantar, meus queridos. João 5 diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Até aqui. Esse texto é muito conhecido, a gente sabe que há muitas revelações que o Senhor traz sobre esse texto. Eu gostaria que você, conforme a gente fosse ministrando essa palavra, que você conseguisse ilustrar aí na sua mente o cenário.
a situação, o momento em que esse texto narra. Esse texto fala que esse homem ficava ali, perto do templo de Jerusalém. Então, se você vê no mapa de Jerusalém, o templo está no alto, esse tanque de Betesda está lá embaixo. Então, segundo estudos, a água que descia do templo de Jerusalém desembocava ali naquele tanque. Era um tanque grande, era um tanque de 40 metros de largura e 23 metros de profundidade. E ele tinha 110 metros de comprimento. Então a gente está falando de um espaço gigantesco, a gente está falando de um espaço assim, que é mais fundo que muitas lagoas, né? 23 metros de profundidade. Então a gente está falando de um lugar que tinha 5 entradas, que dava todas elas para esse tanque. Então era um lugar de águas profundas, era um lugar imenso. Põe assim uma imagem no seu entendimento, por exemplo, como se você visse um campo de concentração, com muitos corpos, com muitas pessoas sofrendo, com muitas pessoas feridas, com muitas pessoas doentes. Era esse mesmo cenário que havia ali. Eram milhares e milhares de pessoas que iam até aquele lugar para aguardar o movimento de um anjo. Na verdade, eles aguardavam porque eles acreditavam que quando o anjo descia naquelas águas, ele borbulhava aquelas águas e o primeiro que ali entrasse seria curado. O primeiro que ali mergulhasse seria curado. Então você imagina um tanque, uma imensidão de pessoas lutando pelo mesmo milagre, lutando pela necessidade sua sendo atendida. Lutando, um era coxo, outro era cego, o outro era manco, o outro, sei lá, câncer. Imagina que tantos de enfermidades visíveis e não visíveis havia ali. Quantas necessidades da alma de cada pessoa havia ali, não é? E muitas pessoas estavam naquele período em Jerusalém, porque exatamente naquele momento, o texto vai narrar que estava acontecendo uma festa judaica. Então era costume que os judeus viajassem até Jerusalém para participar das festas judaicas. E Jesus estava na cidade, Jesus estava ali. E aí você vê que o texto fala que ele afirma que as pessoas estavam ali aguardando o anjo descer. E o anjo, muitas vezes, queridos, na verdade, esse anjo nunca existiu. Na verdade, o que acontecia? Existia fontes submersas que, quando ligadas, movimentavam as águas uma vez ao dia. Mas eles acreditavam que era um anjo. E aí eu pergunto para você, será que algum dia eles viram alguém ser curado ali? Para eles acreditarem naquilo que eles estavam fazendo? Você imagina você ir 38 anos para o mesmo lugar, buscando uma solução, buscando uma resposta, buscando uma cura, buscando o seu milagre. E 38 anos seguidos, nada acontecendo. Porque eles estavam acreditando em algo, talvez porque alguém disse, talvez porque alguém falou, talvez porque... E quantas vezes o anjo na nossa vida também representa muitas vezes as coisas que a gente ouve, a esperança que o mundo dá. Não é verdade? Quantas coisas que a gente acredita, quantas coisas que a gente acredita como verdadeira. A gente coloca muitas vezes as falas, o pensar, o desânimo, a desesperança no lugar daquilo que Deus nos fala que é esperança. Já parou para pensar? Quantas vezes nós estamos há 10, há 20, há 15 anos, como aquele homem, indo para o mesmo lugar, da mesma forma. Na verdade, ele não tinha mais nem recursos, ele não tinha mais casa. A Bíblia fala que ele estava ali. Só que Jesus estava na cidade. Jesus estava em Jerusalém, mas ele não estava lá para participar de festa. Ele não estava lá para fazer qualquer outro tipo de apresentação, porque Jesus, ele sempre está no lugar daqueles que necessitam e precisam. Jesus sempre está disposto a ouvir o clamor e a oração daquele que pede, daquele que clama, daquele que busca, daquele que acredita nele. E Jesus está lá. Muitas pessoas passavam ali. Você já parou para pensar também quantas vezes nós nos acostumamos com as coisas ruins? Imagina que milhares de pessoas estavam naquele lugar todos os dias.
E muitas pessoas passavam ali. Muitas pessoas estavam acostumadas a ver aquelas pessoas minguando, a ver aquelas pessoas sofrendo ali. Muitas vezes nós também estamos muito acostumados com as coisas na nossa vida que não estão como deveria ser, como poderia ser, ou como Deus gostaria que fosse. Porque muitas vezes nós estamos ali, acomodados no tanque, literalmente de Betesda, não é? Muitas vezes acreditando no que os outros falam. Você já parou para pensar que muitas vezes, quando você vai falar algo que Deus colocou no seu coração, uma perspectiva, um projeto, para algumas pessoas, qual é a primeira palavra que a gente ouve? Ah, isso aí não dá nada, eu já passei por isso, eu já tentei, eu acredito que não, comigo não deu certo, na minha família não deu certo. Raramente você vai ouvir uma palavra de fé, uma palavra de coragem, uma palavra que diz assim, se Deus colocou no seu coração, vai em frente, quando Deus fala, Ele cumpre. Não é verdade? Muitas vezes nós ouvimos contrariedades. E para eles ali não havia perspectiva nenhuma. E a enfermidade é assim, queridos, a enfermidade ela limita. A enfermidade rouba a vida e rouba a esperança, não é? Quem já passou por processo de enfermidades ou quem já cuidou de pessoas extremamente enfermas, sabe o quanto a enfermidade ela vai dia a dia minando vida, minando esperança, minando alegria. E 38 anos ele estava ali. Mas a doença dele era física. Mas nos nossos dias de hoje, muitas vezes as doenças, elas nos fazem parar por um tempo da nossa vida, fazer um tratamento e voltar. Aí a gente volta à nossa vida, a gente volta a trabalhar, a gente faz uma cirurgia. Mas naquele caso ele estava fadado a passar o resto das suas vidas. E assim a enfermidade, quanto mais anos a enfermidade é instalada na nossa vida, mais tragédias ela traz. Mais problemas ela traz, porque a enfermidade traz consigo problemas emocionais, ela traz consigo problemas sociais, porque a gente fica limitado, a gente fica sem condições de se locomover. Antes, se você fazia algo sozinho, você passa a não fazer, você passa a depender de pessoas. E a enfermidade também traz problemas financeiros, porque quando você tem uma enfermidade, você tem que gastar com remédios, você tem que gastar com tratamentos. Então, toda e qualquer enfermidade, ela traz dores. Sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, sejam elas sociais. Só que existe algo muito interessante aqui. Que quando chega Jesus no ambiente, o ambiente que parecia um campo de concentração, um ambiente que só havia morte, um ambiente que só havia dor, um ambiente só onde havia incertezas. Mas quando Jesus chega ali, ele olha o cenário, ele examina aquela cena e Jesus, ele vê todo aquele tormento, toda aquela dor. Só que ele não enxerga como as outras pessoas enxergam. É só mais um dia que eu passo aqui, é só mais um tanto de pessoas sem perspectiva. Jesus enxerga de uma forma diferente. Jesus enxerga, não foi para isso que eu fiz ele. Eu tenho sempre o novo, eu tenho nova vida, eu tenho novos recomeços. Você já parou para pensar que muitas vezes nós cometemos erros, falhas, escolhas na nossa vida, que a gente fala agora não tem mais como voltar atrás, eu não tenho como recomeçar, eu já fiz, eu já escolhi, e agora minha vida vai ser essa. Não sei quantos anos faz das escolhas que você fez, que hoje pesam em você, e você olha e diz assim, não sei, eu acho que meus dias não vão terminar bem. Gostaria de dizer para você, não importa o tempo, quando Jesus chega, Ele muda toda e qualquer circunstância. Ele refaz a nossa história. Ele refaz a nossa trajetória. E assim foi com este homem. Tudo para ele estava fadado a passar o resto dos seus dias num tanque, junto com pessoas chorando. E aí o texto vai dizendo que Jesus chega até ele. E é interessante que Jesus, antes de curar ele, Jesus faz uma pergunta para ele. Era meio que óbvio para nós imaginarmos que Jesus já chegasse e dissesse, ser curado para todos eles. Mas Jesus não fez assim. Porque eu gostaria de dizer para você que Jesus só cura quem quer ser curado. Jesus só libera na vida de quem quer receber. Jesus só abençoa a vida de quem quer ser abençoado. Porque nós precisamos escolher.
E Jesus pergunta para ele, antes de curar, você quer ficar são? Olha só, não era meio óbvio? Se fosse nos dias de hoje, falar, gente, Jesus não está vendo, né? Que ele não... Não, mas Jesus perguntou, porque vai que ele estava ali, mas o problema que ele estava pedindo fosse outro, fosse maior, fosse outra necessidade. Então eu gostaria de dizer para você, Jesus também pergunta para nós, você quer ficar são? Você quer receber aquilo que você está pedindo? Você quer viver aquilo que você sonha? Ou que você ainda não viveu? Ou que você acha que não tem perspectiva para viver? Ele ainda continua perguntando mais de 2000 anos para nós. Você quer? Você acredita? Por mais difícil que seja, o nosso problema, queridos, a gente não pode permitir que esses problemas ele enclausure a nossa fé. Você já parou para pensar que muitas vezes os problemas eles vêm como uma avalanche sobre a nossa fé? A forma que a gente acreditava, a gente não acredita mais tanto. A gente vai vivendo uma vida no automático, uma vida na rotina, uma vida do tudo do mesmo jeito, da mesma forma. E a gente está indo praticamente como se tivesse, como esse homem, indo para o tanque, onde tem muitas pessoas chorando, reclamando, vivendo com grandes problemas a serem resolvidos. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que lá Jesus passou uma vez por lá e ministrou a cura. Nós viemos a um lugar em que Jesus está presente todas as vezes que nós viemos na presença dele. Todas as vezes. A pergunta é, você ainda acredita que Jesus ouve a sua oração? Você ainda acredita que Jesus faz uma virada de chave na sua vida e faz você viver tudo aquilo que você jamais viveu? Você acredita que talvez, eu não sei qual é a sua necessidade, eu sei que cada um de nós temos uma. Cada fase da nossa vida a gente tem uma necessidade. Quando a gente começa a nossa caminhada, as nossas preocupações é que profissão eu vou exercer, onde eu vou trabalhar, o que eu vou ganhar, qual empresa eu vou trabalhar, qual a minha carreira profissional. Depois a gente tem uma outra fase, a gente constrói família, que casa eu vou comprar, que recurso. Olha que cada fase da nossa vida tem uma necessidade. Cada fase tem uma demanda diferente. Pode ser que hoje você esteja na fase que você queria que o seu casamento tivesse uma guinada. Eu queria dizer para você, Jesus está no tanque. Ele pode fazer. Será que Jesus pode curar o enfermo e Jesus não pode mudar uma situação nossa? Será que ele mudou? Será que ele deixou de ser Deus? Será que ele deixou de ser aquele que faz poder, que manifesta poder? Só que havia uma necessidade para o poder de Deus ser ativado aqui. Ele não tinha poder, mas ele pergunta para a pessoa, você quer que eu faça? Então o que ativou o milagre? Foi o crer e o desejar. Amém? O que ativou o milagre foi o crer e o desejar. Quantas pessoas haviam ali que se soubesse que Jesus era Jesus, não precisava nem Jesus perguntar, já estava correndo aos pés dele pedindo, pelo amor de Deus, misericórdia, me tira dessa dor. Só que eu gostaria de dizer para você, nós precisamos ativar a manifestação, o poder, quartas de poder. Você veio aqui para buscar o poder de Deus? Amém, que Ele te encha de poder, que Ele te enche de autoridade, que você seja uma pessoa ungida, que você seja uma pessoa cheia, que onde você passar, você possa ser bem, você coloque mão nos enfermos, eles sejam curados. Mas Deus quer mais do que isso, Deus quer manifestar poder, transformando situações, transformando circunstâncias na sua vida, transformando o impossível em possível. Mas para isso você precisa ativar através da sua fé. Você crê no poder? Se Ele perguntar para você hoje, quer ser são, nessa área aí que você hoje tem colocado diante de Deus, Senhor, essa área aqui, Deus, eu preciso da reviravolta desse tanque, eu preciso que o Senhor mova essas águas, eu preciso que o Senhor venha e o Senhor faça uma guinada assim, Deus, de 360 graus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Ah, querido, quando a gente declara isso, nós já vamos liberando no mundo espiritual, nós já vamos liberando. E aí o homem está lá, Jesus faz essa pergunta para ele, e o que ele responde? Se Jesus perguntasse para você hoje, você quer ser são? Qual resposta imediata vocês dariam? Como?
por favor, Jesus, misericórdia. Não, ele responde: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Porque até o momento ele não conhecia o poder de Jesus. Ele estava vendo uma pessoa perguntando isso para ele. E ele fala: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ou seja, ele começa a se queixar para Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele, ele faz uma reclamação. Aí eu gostaria de dizer para você, como tem sido a sua oração? Você está ouvindo Jesus dizer: filho, sem mim nada podeis fazer? Ainda que aconteça grandes coisas, o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para manifestar, o Senhor é Deus de poder, o Senhor diz com apenas uma sua voz, dizendo: vai, vai, para, chove, chove, faz sol, não faz sol. Ele ainda continua o mesmo. E aí ele se queixa, ao invés dele dizer: sim, Senhor, eu creio. E quantas vezes nós somos assim? Nós estamos apresentando a Deus as nossas queixas, as nossas reclamações, enquanto Ele está só perguntando: você quer que eu faça ou você quer reclamar? Você quer que eu faça ou você quer ser vítima? Você quer que eu faça ou você quer ficar no momento da dor? Gente, chorar não resolve. O que resolve é dizer: Deus, eu creio no seu poder. É exercer a fé. Choro muda alguma coisa, queridos? Choro muda alguma realidade, a não ser que seja aos pés do Senhor, derramando as nossas lágrimas, que a Bíblia vem falar, que Ele recolhe cada lágrima derramada. Então, se você tem chorado, descansa, Deus recolhe as suas lágrimas, Ele mesmo está nas mãos dEle, a palavra dEle diz, não há uma lágrima que a gente derrame, que passa desapercebida aos olhos de Deus, porque Ele está cuidando, Ele está zelando, e nós para Deus somos importantes. Veja que no meio de uma multidão, um campo de concentração de pessoas enfermas, Jesus chega para uma pessoa e oferece: você quer ficar são? Ao invés dela pegar a oportunidade ímpar, ela reclama. Mas eu gostaria de dizer para você, mesmo assim Deus conhece a nossa limitação, Deus conhece as nossas falhas, Deus conhece que muitas vezes nós somos homens de pouca fé mesmo, como Ele disse para os discípulos, mas mesmo assim Ele continua acreditando que nós podemos, que nós vamos vencer, que Ele tem um plano para nós, que Ele tem um projeto para nós, que aquilo que Ele tem projetado para nós vai acontecer, a menos que você não permita. Só tem um jeito das coisas de Deus não acontecer na sua vida: se você não permitir. Como diz o texto, posso todas as coisas, como? Naquele que me fortalece. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí Jesus não responde a fala dele de uma forma assim: poxa, eu não estou te perguntando isso. Se fosse a gente hoje, talvez, né, os mais estressadinhos responderiam: não foi isso que eu te perguntei. Mas Jesus não fala assim. Jesus fala para ele assim: olha, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus dá uma ordem a ele: levanta, toma o teu leito e anda. Só Jesus pode fazer levantar aquele que é coxo. Só Jesus pode curar e fazer levantar, tomar o seu leito e andar. Você vê que Jesus, com uma ordem, Jesus falou para ele, ele obedeceu e o milagre foi acontecendo enquanto ele foi agindo. Ele levantou, ele tomou o leito e aí sim ele andou. Porque quando Jesus ordena, quando Jesus fala, todas as enfermidades têm que bater em retirada. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Qual comando Deus está dando para mim, para você? Qual comando Deus está dizendo para nós? Deus está nos fazendo andar em outro nível. Nós estamos nos consagrando. O comando de Deus é: levanta, toma a tua cama e anda. Não fica mais parado, não fica mais paralisado, porque os problemas, eles nos paralisam, irmãos. Os fracassos paralisam a nossa vida, a solidão paralisa a nossa vida. Esperar, é fácil esperar o tempo de Deus, esperar a hora daquilo que a gente tanto espera acontecer, não é fácil. E muitas vezes a gravidade dos nossos problemas faz com que a gente não cumpra mais, com que a gente não obedeça essa voz.
vezes, Jesus está falando, levanta, toma a tua cama e anda. Mas muitas vezes nós estamos ficando parados, sentados, paralisados e conformados. Mas Deus é um Deus de movimento, Ele quer que a gente vá se movimentando. Nós estamos com problema, nós estamos com dificuldade, mas você vai dizer, eu não vou parar. Eu não vou me entregar, eu não vou me desistir, eu vou continuar. A porta está fechada, tem outras para eu bater. E a porta que Deus tiver para mim, essa vai se abrir. É assim que funciona no mundo espiritual. Deus falou para ele, levanta, toma a tua cama e anda. Enquanto o movimento estava acontecendo, o milagre foi acontecendo. Então você precisa agir, amém? Você precisa agir, como diz a palavra de domingo, por você mesmo. Você precisa levantar e voltar a acreditar na palavra que Deus libera para você. Você precisa voltar a acreditar naquilo que os olhos não veem. Muitas vezes nós olhamos a realidade e a gente fica cético. A gente fica acomodado, a gente fala, cansei dessa pessoa, essa pessoa não tem mais jeito. Porque a gente olha com olhar humano. Mas eu gostaria de dizer para você, não tem pessoa que não tem jeito para Deus. O que não tem jeito é a falta de fé. Mas se houver fé, se houver posição, se houver movimento, se houver clamor, se houver entrega, se houver obediência, quando a voz falar levanta, quando a voz falar anda, quando a voz falar joga essa cama para lá e segue em frente, não olha para trás, você precisa ouvir essa voz. Você precisa começar a ouvir os comandos de Deus. Eles estavam lá há 38 anos ouvindo falas, ouvindo a história do anjo. Quantas vezes nós estamos parados ouvindo as coisas que nós mesmos colocamos na nossa mente? Que nós mesmos passamos a acreditar, porque a dificuldade veio e disse para nós, é assim, vai ser assim, está fadado, a sua vida vai ser assim. E eu gostaria de lembrar você, por mais difícil que seja o problema, Jesus ainda continua dizendo, levanta, toma tua cama e anda. Levanta, toma a sua dificuldade e vai em frente, coloca aos pés do Senhor. Ele está perguntando, você quer? Você quer ser? Você quer ser? Muitas vezes, nós estamos acreditando que a história que nós vivemos até aqui é tudo que Deus tem para nós. Não, queridos, Deus sempre tem mais para nós. Deus sempre tem mais para aqueles que confiam nele. Não estou falando só de coisas materiais. Deus quer te fazer ter uma estrutura nova enquanto pessoa. Uma estrutura nova enquanto ser humano. Deus quer te fazer acessar coisas invisíveis, coisas mais profundas. Que você possa não apenas ouvir falar do poder de Deus, mas que ele se manifeste em você, através de você, na sua casa. Que você viva não inconstâncias, não temores, não desespero, mas que você viva sempre crendo, se a voz de comando falou, ele continua o mesmo poderoso, ele continua o mesmo que para as águas, ele continua o mesmo que cura, e ele continua o mesmo que restaura. Ele continua, mas nós precisamos ouvir, ele precisou ouvir e agir, ouvir e se movimentar. E eu gostaria que nós fizéssemos isso. A gente precisa aprender uma coisa. Quando Jesus diz algo, é porque vai acontecer. Quando Jesus libera algo, é porque ele está disposto a operar o seu poder e as suas maravilhas. Mas nós não podemos viver só de testemunho dos outros. Testemunho dos outros é bom, é lindo, é maravilhoso, a gente dá glória, a gente se alegra, a gente fortalece a nossa fé. Mas Deus quer, Deus tem para nós, diante dos poços da nossa vida, diante dos Betesdas da nossa vida, Deus quer nos fazer ter testemunhos para contar. Era sábado, Jesus, pela lei, não poderia curar no sábado. E Jesus de verdade, ele não está preocupado ali com os dogmas humanos, ele está preocupado com a dor de alguém, com o clamor de alguém, com aquilo que está doendo a vida, a pele de alguém. E eu gostaria de lembrar você, Jesus não está alheio ao que dói em você. Jesus não está alheio às dificuldades que você passa, às frustrações que você teve, os fracassos que você teve. Ele não está alheio, ele está sempre olhando para você, mas ele sempre vai ter uma pergunta para te fazer. Você quer que eu faça algo ou só saiba?
Nós precisamos dizer para Deus. Quantas vezes a gente coloca na nossa cabeça: Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe das minhas dificuldades. Ele sabe, assim como ele viu, ele não era cego, ele viu o que estava acontecendo ali. Mas ele perguntou: você quer? Jesus pergunta para nós todos os dias: você quer que eu mexa na sua história? Você quer que eu faça novo? Você quer que eu faça coisas novas? Ou você quer continuar do mesmo jeito no tanque, reclamando, vivendo o mesmo sistema que você foi criado, a mesma forma que você... Ciclos se repetindo, ciclos sobre si. Você já viu que muitas vezes nas famílias, se você olhar para trás, são ciclos repetitivos. Sabe por quê? Porque muitas vezes não tem alguém que firma o pé e diz: aqui esse ciclo foi quebrado, porque a palavra da cruz já foi liberada. Mas existe uma necessidade de nós posicionar. Na minha casa não vai ser assim. Na minha vida não vai ser assim. Na minha família não vai ser assim. Porque existe uma voz que comanda a minha vida. Não é a voz do passado, não é a voz da acusação, não é a voz do fracasso, não é a voz do medo. É a voz daquele que acalma o mar. É a voz daquele que com a sua voz faz coxo se levantar, faz leproso ser curado. É apenas a voz de Deus. E quando Jesus fala isso, ele fala: olha, levanta, toma o teu leito. Jesus quer sempre nos ver de pé, queridos. Jesus não quer nos ver abatidos, cabisbaixos, como pessoas que não têm esperança. Gente, a gente serve aquele que é a própria esperança. A gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a esperança, porque a gente sabe que aquele que é a própria esperança tem poder para fazer, tem poder para renovar, tem poder para fazer recomeços na nossa vida. Ah, Deus, quantas vezes na minha vida eu achei que não tinha mais jeito, e Deus sempre fez algo tão extraordinário e recomeçou tudo de uma forma tão assim. Uma certa vez, quando eu vim mudar para São José, uma amiga minha falou assim para mim: você vai para outra cidade, você vai largar sua carreira, você vai largar tudo, você não tem medo? Você não tem medo que não dê certo e que você fique na mão e não sei o quê? Irmãos, eu já fui tão forjada nos recomeços que Deus deu na minha vida, que eu não tinha mais medo, eu tinha confiança que se não desse errado, um outro recomeço Deus sempre teria para mim. E eu gostaria de lembrar você: se não está dando certo, se não é da sua perspectiva, da sua moda, Deus tem um recomeço, mas você precisa dizer: Deus, eu não quero mais o meu, eu quero o seu. Eu não quero da minha forma, eu quero da sua forma. Eu não quero mais da minha visão, Senhor, da minha perspectiva limitada. Eu quero da sua, que enxerga o que eu não vejo, que vê o que eu não vejo, que eu enxergo aqui, o Senhor enxerga lá. Eu enxergo o presente, o Senhor já sabe o futuro. E eu queria dizer isso para você: não importa quantas vezes for necessário recomeçar na sua vida, mas se você recomeçar com a pessoa certa, da maneira certa, esse recomeço vai ser uma guinada, ó, vai ser uma virada de chave, vai ser você dizer, como o povo de Israel dizia: olha, nem dos meus melhores sonhos, porque quando nós permitimos, saímos de uma vida natural, da vida cotidiana, que está acostumada nos Betesdas da nossa vida, e dizer: é assim mesmo, é assim que vai ser, já está determinado, eu já pisei nesse tomate. Eu gostaria de dizer para você: não sei o que foi, mas eu gostaria de dizer para você: dependente das circunstâncias, Deus continua sendo o mesmo, que pode ser 38 anos, como ele fez com esse homem. A partir daqui ele passou a viver, não apenas a existir. Até aquele momento ele existia, amém? Ele estava ali existindo, sofrendo, chorando. Mas viver é diferente, porque a palavra de Deus fala que Ele é a própria vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então quando Jesus está operando em nós, pode ter dificuldade, pode ter barreira, pode ter situação adversa, nós vamos ter vida, nós vamos ter paz, nós vamos ter regozijo, nós vamos ter estrutura para caminhar. Por quê? Porque a nossa fé está centralizada na pessoa certa, naquele que faz. E a cura foi instantânea. Eu gostaria de dizer para você: o mesmo que ordenou ao doente que levantasse e carregasse o leito, é o mesmo que dá condições para executar essa ordem. Você vê que Jesus fala para ele: levanta. Como que um coxo vai levantar
tomar a cama e andar se ele não podia fazer isso? Porque quando Deus fala, ele dá condições para isso acontecer. Então não fique, quando Deus fala com você, por que você fica travado? Por que quando chega amanhã você faz do mesmo jeito? Conhece o ser reptiliano, todo dia repete. Porque você esquece que aquele mesmo que deu a ordem é aquele que dá condições. É aquele que abre as portas, é aquele que faz, é aquele que transforma, é aquele que visita corações, é aquele que faz novidade de vida, é aquele que faz o encontro verdadeiro com pessoas que nós estamos colocando no altar. Então, por mais difícil que seja a dificuldade, Deus sempre faz com que a nossa fé, aliás, através da fé, toda adversidade tenha um fim. Amém? Através da fé, toda adversidade tem um fim. Toda ela. Porque quando Jesus chega e nós estamos com fé, e Ele faz a pergunta, e a gente está ligado na torre, ligado na voz e no comando dEle, nós vamos dar a resposta certa no momento certo, nós vamos dar o passo certo, vamos nos levantar, tomar nossa cama e andar, porque o milagre é Ele que faz. Amém? Se Ele disser para você, faça. Se Ele der um comando, não venha mais à igreja e escute as mensagens como se fosse apenas mais uma mensagem, uma historinha que alguém contou da Bíblia de novo. Ai, que lindo, ai, que especial, Jesus é bom. Traz para a sua vida, essa palavra é minha. Eu tomo posse dela, Senhor. O Senhor falou que eu preciso levantar. Eu não sei em que área você precisa levantar, mas eu só quero te dizer, Ele mandou você levantar. Eu não sei em que área que você precisa tomar sua cama, porque você já está fedendo aí nessa cama de conformismo. Está dizendo, pega essa cama, levanta dessa situação e anda. E anda, porque enquanto você está andando, eu estou trabalhando, eu estou caminhando, eu estou fazendo, eu estou em movimento. Então não pare, não se acomode na vida. Crer em Deus, querido, que move os sobrenaturais é a nossa fé. Não é apenas alguém colocar as mãos sobre nós, é a fé que eu exerço. Aí você pode perguntar, por que o Giovanni recebe mais? Por que a irmã Terezinha recebe mais? É só você ver o tamanho da fé, é só você ver o tamanho da disponibilidade de ouvir a voz e obedecer. Não é? O coach poderia dizer, tantas pessoas dizem isso, você vem dizer isso para mim, eu não vou levantar nada. Concorda que ele poderia dizer? Como muitas vezes a gente sai da igreja dizendo, eu já entendo tudo disso aí. Não é bem assim que funciona. Deus não precisa de tudo isso para fazer. Deus não precisa, Deus já me ama, eu não preciso nem abrir a minha boca para fazer nada, porque Deus, Ele é soberano. Amém, Deus é soberano, Ele te ama, mas Ele não vai fazer nada que você não esteja disposto a se posicionar. Ele não vai te obrigar nunca a nada, mas você que tem que dizer, Deus, faz, Senhor, a minha cama está aqui, a enfermidade está aqui, os anos se passaram, parece que está perdido, mas não importa. Para Deus um ano é como um dia como 1000 anos, não importa. Você pode viver, eu não sei quantos anos você tem, 50, 30, 45, se até aqui você viveu como se fosse um coxo no tanque de Betesda, uma vida que era boa, mas poderia ser melhor. Eu gostaria de dizer para você, quando há a manifestação do poder de Deus, a manifestação daquele que crê e confia, e ouve a voz e faz o que Deus está mandando, Deus pode fazer viver os anos que você ainda nunca viveu na sua vida. Deus pode fazer viver uma realidade que você nunca viveu, mas vai da maneira que você pega essa palavra e toma posse, amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé, a fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos, medita nessa palavra, medita no que Deus falou. Deus deu uma ordem, Deus deu um comando a ele. Deus fez uma pergunta a ele, ele responde com a pergunta atravessada, ele responde com uma desculpa, ele responde com as dificuldades. Ah, Deus, eu não faço isso por isso, Deus, eu não recebi isso por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de beltrano, porque alguém fez isso para mim, porque alguém não faz, porque lá em casa se não faz. Não é isso que Jesus está perguntando para você, ele só está perguntando se você quer receber o que ele tem para te oferecer. As dificuldades Jesus sabe,
Os problemas Jesus sabe. O que Jesus quer saber é se você acredita que Ele tem poder. O que Jesus quer saber é se você acredita que Ele é um Deus vivo. É um Deus que é todo poderoso. É um Deus que traz livramentos, meus irmãos. É um Deus que faz o que nós não podemos fazer. É um Deus que resgata aquele que está perdido. É um Deus que resgata a nossa história, a nossa vida. E nos faz trilhar, ó, pela trajetória. É levantando, é tomando a cama e andando. Vai aí pela fé, levantando, tomando a sua cama e andando. Eu não sei qual é a sua cama. Eu não sei no que você precisa levantar. Eu só posso te dizer que assim como na vida deste homem, aquele que mesmo que dá as ordens é o que dá condições para que você viva. Ele não vai te deixar só no escuro andando sem perspectiva. Enquanto você vai fazendo, enquanto você está confiando, Deus vai movendo lá na sua história. Deus vai trabalhando naquela realidade. Então abre a sua boca e começa a falar com Deus. Começa a dizer para Deus o que você precisa. Ah, não vai ter águas agitadas, não vai ter anjo batendo nas águas não, mas vai ter aquele que pode apenas com uma palavra fazer, aqueles que têm o poder de transformar, de mudar, de restaurar a nossa história, as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia.